O programa Jesus, Fonte de Vida. A paz do Senhor, irmãos. Programa Jesus, Fonte de Vida. E hoje na cobertura do batismo em água da filial em Carpina. Queremos já que Mongidel comece a mostrar mais imagens. Vai centralizando, mostrando aí, Gidel. Veja que momento de felicidade e alegria com o pastor Simas e também todos os que estão para se batizar. Esse é o seu programa Jesus Fonte de Vida que está entrando no ar agora. Fique conosco, ative o sininho e vamos ao programa. Estamos aqui com o diácono Lucas Alves, ele que é o dirigente da EBD da Escola Dominical e também ele ajuda hoje no batismo, organizando o pessoal. Pai do Senhor, diácono Lucas, como é estar aqui para ajudar a equipe que está organizando o batismo? Pai do Senhor, presbítero Márcio, é um prazer, né, uma honra poder participar desse momento tão especial que é o batismo de novos crentes, né? A gente sabe que toda vez que tem batismo é um momento em que a igreja está crescendo, o evangelho está sendo proclamado, vidas estão sendo salvas e aqui é a concretização desse trabalho que tem sido feito em Carpina. Então, é muito prazeroso poder participar desse momento, de alguma forma contribuir na organização do projeto. Qual a importância do batismo em águas para o crente que aceita Jesus e passa agora a participar de uma igreja? O batismo, antes de tudo, é uma ordenança, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se batizou, dando o exemplo que nós deveríamos também descer as águas. Não é que no batismo nós aceitamos a Cristo, mas com o batismo, né, após aceitar Jesus, após passar pelo discipulado, após conhecer os dogmas, as doutrinas, os costumes da igreja, o homem e a mulher desce as águas, a criança, enfim, desce as águas convicto do que ele quer, né? Convicto daquilo que ele acredita. Então, nesse momento, ele realmente diz para o mundo, para a comunidade da igreja, né? Para os líderes que ele decidiu ou ela decidiu seguir agora uma vida com Cristo e passa a desfrutar de alguns prazeres que antes ele não tinha quando não era membro da igreja, como participar da Santa Ceia, participar de alguns órgãos, participar do ministério, etc. No caso, batismo é um sentimento ou uma decisão que o congregado toma? Isso, o batismo, o crente tem que sentir o desejo, é uma ordenança, porém há casos em que quando a pessoa nasce no Evangelho, essa pessoa precisa se sentir preparado para descer as águas, mas não é uma preparação onde a pessoa não peca mais, né? Porque muita gente tem isso na mente. Quando acha que não peca mais, isso é impossível. Mas chega um momento na vida do crente que ele percebe que ele precisa dar um passo a mais, que é justamente esse passo de convicção. E isso também passa de um sentimento de convicção de que ele está no lugar certo, que é salvo por Cristo e que precisa cumprir essa ordenança. Também ele tem que se batizar entendendo o que está fazendo. Com certeza, tem que se batizar entendendo o que está fazendo. Por isso que a nossa igreja não batiza criança recém-nascida. Nossa igreja batiza, né, a partir de adolescente para lá, porque entende que aquela pessoa tem convicção, tem condições de entender por que está se batizando, entender as responsabilidades do batismo e assim assumir essa responsabilidade de se batizar. Também a pessoa batiza-se também para começar uma nova etapa que é participar dos emblemas da Santa Ceia, né? Que é o pão e o vinho. O que é que eles representam na nossa vida? Isso. Então, quando o crente se batiza, ele passa a participar agora da Santa Ceia, né? De uma forma onde ele pode agora comer o pão, tomar o cálice e relembrar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Só que esses emblemas, né, que foram uma ordenança do próprio Cristo, são emblemas que marcam a vida de um crente compromissado com o Evangelho e a partir de agora, participando dessas santas ceias, esse crente ele tem a oportunidade de ter um refrigério mensalmente, de relembrar, de mostrar a Jesus quando ele come o pão, quando ele toma o cálice, ele está mostrando a Cristo que por mais dificuldade que ele sinta nesse mundo, ele confia que o Senhor, através da sua morte,
lhe perdoou dos seus pecados e vai lhe ajudar a chegar no céu. Muito bem. Lucas, eu queria que o senhor desse uma palavra a todos ainda que não se batizaram e muitas vezes por N razões, mas que o senhor possa dar agora, já nesse início de batismo, para todos que estão nos assistindo. Amém. Então, o que eu poderia deixar de mensagem para você é que o batismo, né, a salvação, é algo individual. E você precisa ter a sua experiência com Deus para que você possa perceber o desejo que Deus tem em que você se batize. Deus deseja, né, Jesus Cristo deseja que todos nós cheguemos a esse momento, um momento de convicção da fé cristã. Não é isso? Então, você que está em dúvida, você que está esperando algo se concretizar, me deixa lhe dizer algo. Se você já é salvo em Cristo, se você já sente a sua salvação, não perca tempo, desça as águas. É um momento especial, único na vida do crente. E a partir desse momento, você vai dizer a Jesus, Jesus, eu tenho certeza do que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida, é te servir. Eu tenho certeza que Deus vai continuar lhe abençoando, lhe dando força e abrindo portas que antes estariam fechadas antes de se batizar. Então, tome coragem, vista essa convicção e dessas águas, faça o discipulado se precisar e dessas águas, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer na tua vida. Agora, não podemos terminar sem aquele convite para o pessoal vir para a EBD. Muito bem, então como o nosso presbítero Márcio falou, eu coopero com o pastor da igreja e com a supervisão das escolas dominicais aqui na direção da Escola Dominical da Matriz. E eu queria fazer um convite especial a você que é novo convertido. Nós temos uma sala discipulada aqui na Escola Dominical da Matriz, está esperando por você para lhe ajudar a crescer na fé, fortalecer sua fé. Então você venha, porque é na Escola Dominical que a gente fortalece a nossa fé e cresce juntos. Pai do Senhor, Lucas, até a próxima. Amém, meu prefeito, até a próxima. O ministério do Mestre vai ser a maior finalidade de Jesus sempre foi resgatar o homem que estava no pecado. E agora você vai conferir um trechinho. Esse é o maior milagre. Em águas. O apóstolo Paulo, ele louva essa transformação dizendo, se pois alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esteja aqui diante dos nossos olhos. Claro, de forma geral a igreja, mas deixa-me destacar aqui os irmãos que estão com essa vestimenta branca, linda, todos alegres e esperançosos. Prestes a descer ao tanque batismal, entendendo a profundidade da palavra, cumprindo esta orientação que o Senhor estabeleceu para os seus discípulos, dizendo: ide, fazei discípulos em todas as nações. Quando ele disse ide, fazei discípulos, ele estava dizendo ide e ensinai aquilo que eu também ensinei a você. Vamos pensar comigo nesses 5 minutinhos que me restam. Ele não disse ir e ensinar a viver uma vida de prosperidade. Ele não disse ir e ensinar aos seus discípulos a como viver uma vida sempre próspera, distante das provações, não. Ele disse ir e ensinar, entender o que eu também nos ensinei. O que foi que Jesus ensinou aos discípulos? Ele ensinou aos discípulos que servir a Ele requer uma vida de renúncia. É impossível servir a Cristo sem antes se submeter a uma vida de renúncia. Eu estou dizendo nesta manhã, com alegria na minha alma, quando me das um pastor da igreja, e primeiro pensando que viver uma vida de renúncia é lutar contra a nossa própria natureza. Viver uma vida de renúncia é abrir mão, é abdicar daquilo que eu quero, é abrir mão, é abdicar daquilo que eu gosto, daquilo que é imprevisto de ambições, daquilo que é imprevisto de alegres, satisfeito, até mesmo sorridente. Você faz mal à minha alma, aquilo que é fere, a santidade divina. Aí o Senhor Jesus disse: se
vida prosperar. Negue-se a si mesmo, coloca a cruz nos ombros e siga comigo. Glória a Deus. Servir a Cristo é renúncia. Todos nós que acreditamos nesta manhã, nós nos submetemos a essa renúncia. Todos nós. Todos nós que acreditamos, nos submetemos a uma vida de renúncia. Todo dia o pecado bate a porta. Todo dia o pecado e as propostas indecorosas chegam até nós. Todos os dias há uma proposta do inferno, há um prato de mentira, há um convite do mal, mas a gente abre a nossa boca e diz: lavado, comprado com sangue de Cristo eu sou. E eu digo não a Satanás, não a suas propostas, não ao pecado, não à mentira. Eu me submeto a viver a vida em retidão e submisso a sua palavra. Glorifiquemos a Deus esta manhã, porque nós vamos ver dos nossos olhos uma grande quantidade de irmãos que estão dizendo não ao pecado, não à mentira, não às palavras indecorosas, não me submeto a palavra e terminei por elas. Por isso, eu vou descer escroto de batismal e vou dizer: fica aí, pecado velho, fica aí, piedosa, fica aí, minha beleza, eu não preciso de nada. Servir a Cristo. Descer o espírito de batismal em exalta, em moral, dizer: eu me submeto à tua vontade. O que eu quero para minha vida é isso. O que é que você quer? O que é falando de batismal? Você está dizendo: para mim é Cristo. O que vale é Cristo. A nós é Cristo. O poder é Cristo. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Nós estamos de volta no seu programa Jesus, Fonte de Vida, hoje no batismo aqui da IADPE Carpina, com o presbítero Edinaldo Bezerra. Ele coopera com um pastor aqui na Matriz. Pai do Senhor, presbítero Edinaldo, o que dizer de mais um batismo em águas? Pai Senhor, presbítero Márcio, Pai Senhor, aos ouvintes do programa Jesus Fonte de Vida, Deus abençoe os irmãos. Batismo em águas é uma ordenança divina, a qual os novos crentes estarão cumprindo conforme a orientação bíblica. Não é? Jesus mesmo disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança, presbítero Márcio, que a igreja cumpre, né? Em especial os novos crentes, depois de fazer a sua confissão pública, né? A pessoa bendita de Jesus, agora no batismo confirmarão essa confissão. Então é algo muito importante, todos nós passamos por esse momento de batismo. Então glorificamos a Deus pela vida desses novos irmãos que estarão sendo batizados em nome de Jesus. Agora, presbítero Edinaldo, o que significa o batismo para quem vai se batizar? Eu me batizarei para quê? E Jesus deu o próprio exemplo. Exatamente. O próprio Jesus, no capítulo 3 de Mateus, quando ele desce as águas batismais, ele diz para cumprir toda a justiça de Deus. Não é? O chamado batismo é para o arrependimento. Ou seja, todo crente que confessa a Cristo como seu único suficiente Salvador, no primeiro momento, ele deve se batizar. E a nossa igreja, ela tem métodos, regras para aquele que é um novo crente. Ele vai passar no mínimo 6 meses em um discipulado e depois ele será, ou ela, né, batizado conforme o seu desejo. Então o batismo ele é muito importante. É um cumprimento da ordenança, como eu já disse, a ordenança divina foi a ordenança que Jesus deixou para que a igreja batizasse aqueles que estavam chegando à fé na pessoa bendita de Jesus. Então o batismo ele é fundamental na vida cristã. Na verdade, o batismo não salva. É muito importante ressalvarmos isso. O batismo não salva, mas o batismo é para aqueles que já são salvos. Já são salvos na pessoa bendita de Jesus e agora confirmarão essa sua confissão, descendo as águas batismais. Agora, presbítero Edinaldo, batizou, vem agora o ato da ceia, que é o pão e o vinho. Qual o significado para aqueles que vão passar a ter esse compromisso, digamos que mensal, todos os meses, tomando pão e vinho, que vai representar na vida deles? Muito bem. Após o batismo, o novo crente, o nosso novo irmão, ingressa agora no corpo de Cristo, porque o batismo tem como finalidade inserir este novo crente no corpo místico de Cristo, que é o corpo visível, a igreja. Quando ele agora e ela são inseridos nesse corpo místico, que é a igreja, o corpo físico, não é? Agora eles poderão participar do ato de Santa Ceia, que é tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber aquele vinho que simboliza, todos os dois emblemas são símbolos do corpo e do sangue de Cristo na cruz do Calvário. A partir daí o crente ele começa a sua vida cristã de uma forma mais abundante, recebendo graça de Deus, recebendo alegria dos céus, confirmação de Deus naquilo que é a sua vida espiritual. Então o crente, depois que passa pelas águas batismais, ele estará apto a participar do pão e do cálice da mesa do Senhor. E isso é muito importante,
simbolizará um ciclo de uma nova vida que agora será fortalecida pela graça de Deus e pela presença de Deus. Agora eu vou lhe fazer uma afirmação que o pastor Simas falou e eu queria que o senhor comentasse. Ele disse que uma das alegrias na vida de um pastor é quando tem construção de templo e principalmente o batismo. Por que um pastor ser tão alegre em ver novos crentes sendo batizados? Eu concordo plenamente com o meu pastor. Ele está certíssimo. É uma alegria. Veja que em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro, ela alcançou 3.000 almas. Numa segunda pregação, foram quase 5.000 almas. É alegria pastoral. Mas eu quero levar um pouco mais à frente. Não só a alegria do pastor, mas a alegria de todo crente de ver a igreja crescendo, não é? A igreja avançando, não é? E o Senhor acrescentando à igreja aqueles que estão sendo salvos. Isso é muito bonito. Alegra a nossa alma. Porque o trabalho da igreja é ganhar vidas para Jesus. Sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porém, a igreja é a agência de Deus evangelizadora, missionária neste mundo presente. Então, a igreja se sente feliz, a igreja se sente alegre. Veja que o próprio céu se alegra. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ora, se o céu se alegra, porque nós não nos alegraremos? Então, nosso pastor está de parabéns por mais um batismo, nosso pastor Simas Dias, né, por mais um batismo aqui em nossa filial. A alegria é de Deus, a alegria é do nosso pastor e, com certeza, a alegria também é de toda a igreja em Carpina por mais um batismo em águas. Agora, já que é alegria, eu vou deixar para fazer o convite ao pessoal que quiser vir na igreja aqui em Carpina, aí na Matriz. Aí diz os horários e os dias de culto para quem está nos assistindo. Muito obrigado, presbítero Márcio, por essa oportunidade. Como nós aqui trabalhamos junto com o nosso pastor, sob a sua orientação, convidamos a todos que desejarem estar conosco aqui. Fica, dá licença, desculpa. Nos nossos dias de culto. Nossos dias de culto temos aqui, na segunda-feira, círculo de oração, a partir das 9 horas até as 4 da tarde. Temos oração para a mocidade nas terças-feiras, das 19 às 21 horas. Na quarta-feira, temos o nosso culto de oração à noite, das 19 às 21 horas. Na quinta-feira, nosso grande culto de ensinamento da palavra, com o nosso pastor, das 19 às 21 horas. Na sexta-feira, temos campanha evangelizadora noturna. No sábado, os ensaios normais. Domingo à tarde, campanha evangelizadora, a partir das 2 horas da tarde. E à noite, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Convidamos a todos, em nome do nosso pastor Simas Dias, para estarem conosco, louvando e adorando a Deus. Na primeira quinta é sempre cedo, senhor, aqui, né? Sempre. Toda primeira quinta-feira do mês, Santa Ceia do Senhor, para toda a filial em Carpina, uma vez que é no tempo certo, para toda a filial em Carpina. Muito bem, presbítero Edinaldo, agradecemos sua participação, Pai do Senhor. Pai, Senhor, muito obrigado, presbítero Márcio, muito obrigado a todos que fazem o programa Jesus Fonte de Vida. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Estamos de volta com o seu programa Jesus, Fonte de Vida. E aqui conosco o presbítero Oswaldo Neto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre batismo. Pode ser o presbítero Oswaldo. Pode ser o presbítero Márcio, pode ser o ouvintes do programa, a todos da igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem, a gente agora vai falar um pouquinho sobre batismo. Já tem passado alguns companheiros aqui e a gente sempre falando sobre a questão do batismo. Eu conversei agora pouco sobre o ato do batismo. Eu queria falar contigo, batismo é apenas um sentimento de querer se batizar ou impõe uma decisão? Nós observamos através da palavra de Deus que o batismo é algo muito singelo, muito singular e desejado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo, ao vir à Terra e ser como um de nós, assim foi a sua escolha, ele próprio desceu as águas, ele próprio foi batizado, demonstrando para nós o quão é importante esse novo nascimento, essa decisão que nasce dentro de nós, não só através do sentimento, mas de uma necessidade. E o próprio também disse, quem crê e for batizado será salvo. Muito bem. Então, muita gente se utiliza para falar sobre não se batizar do ladrão da cruz, que teve apenas alguns instantes e ele olhou para Jesus e falou, mestre, lembra-te de mim quando entrar no meu terreiro. E aí a gente começa a ver que depois disso ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, batismo para a salvação. Mas hoje, como é que a gente pode traçar? Eu sou salvo, mas depois da salvação vem o batismo? É aquela situação, quando a gente olha para o ladrão da cruz, a gente observa que a gente não pode contar com essa sorte. Até porque ali era um momento único e singular que o Jesus, que é o noivo, que é o filho do nosso Pai, Deus, que está no mais alto dos céus, ele tinha aquela oportunidade para fazer o tudo. E o próprio Jesus, a gente entende que ali, rapaz, o serviço completo, né? Ele já estava na cruz, ele ia morrer, né? Não tinha mais o que fazer, ele não tinha como descer da cruz e ser batizado. Então eu não posso, como cristão, contar com o tempo. Eu tenho 10, 20 anos de crente, eu posso me batizar, eu vou saber o dia que eu vou morrer. Então o ideal, o natural, biblicamente falando, e por esta necessidade que nós temos humanamente falando, porque não é só uma simbologia, a gente verdadeiramente nasce de novo. Só entende o sabor do batismo quem verdadeiramente ele desce as águas. Não é? A gente sente, a gente que já passou por este ato tão maravilhoso, a gente lembra e vai recordar muito bem, todos que estão ouvindo aí, que já também passaram, recordam muito bem o dia que entraram nessas águas batismais, né? E foram ali imergidas através de um servo de Deus, um homem de Deus, e sentiu ali a sua natureza realmente sendo reformada, transformada. Como a gente ensina pela palavra de Deus, é um novo nascimento em Cristo. Então não é só aceitar em Cristo. Aceitar em Cristo, isso é a primeira oportunidade, é a primeira porta que se abre. Mas a gente não pode viver uma vida cristã raquítica. A gente tem que desfrutar do todo que Deus tem para dispensar em nossas vidas. Agora eu vou te fazer uma pergunta que seria difícil, mas assim, qual seria o tempo de se batizar? O tempo de se batizar é hoje. O tempo de se batizar é já. Eu vou repetir algumas palavras, mas de forma diferente. Não podemos mais perder tempo. Não podemos mais ficar na inércia espiritual. Não podemos ficar pensando, amanhã eu me batizo. Não. Se batize hoje. Desfrute da completude do que Deus pode dispensar na nossa vida hoje. E Deus tem muita coisa. Ele é dono do céu e da terra. Então Deus tem muita coisa para oferecer. Se a gente tarda, a gente acaba não tendo o todo que Deus ele tem prometido para nossas vidas. Muito bem. Então, presbítero Oswaldo, obrigado pela participação. Paz do Senhor. Eu que agradeço. Paz do Senhor para todos. Em nome de Jesus. Amém.
Estamos aqui com o presbítero Fernando Filho, e ele coopera com o pastor em Neópolis 2, e a gente vai falar um pouquinho sobre batismo em águas. Pode ser o presbítero Fernando Filho, como é que o senhor vê aqui muita gente se batizando? Qual o seu sentimento? Pode ser o presbítero Márcio, pode ser a todos. É um sentimento de muita alegria de vermos os novos convertidos, os irmãos que passaram pelo discipulado, entenderam a importância desse gesto, que tem um significado espiritual muito profundo, e também entendendo de que isso também é um mandamento, é uma instrução, uma orientação divina, quando o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vermos esses irmãos alegres, felizes, prestes a participar desse ato batismal. Eles estão se submetendo e entendendo o quanto importante é esse ato e cumprindo assim uma orientação deixada pelo próprio Senhor Jesus. O que significa para o crente que começa agora o seu se batizar diante do mundo? Qual é a resposta que ele indica para quem não é evangélico o seu batismo? Amém. É um gesto que eles estão dizendo que eles estão sendo mortificados para o mundo e ressuscitados para Cristo. Esse gesto, como falei a princípio, é um gesto espiritual. Eles estão sepultando lá os seus pecados, as suas práticas antigas, e quando sai do tanque batismal, ele sai uma outra pessoa. Já ouvimos muito de pessoas testemunharem que após o ato batismal, eles se sentem leves, se sentem pessoas diferentes, e nós entendemos tudo isso, que não é algo humano, é algo espiritual, e traz esse significado, tanto para ele em si, como ele diz para o mundo todo, e agora ele foi sepultado para o mundo e ressuscitado para Cristo. Aí agora a gente vai fazer para a igreja. Por exemplo, ele é congregado, mas agora se batizou. Diante da igreja, como vai ser a visão da igreja para ele agora após sair do tanque batismal? Ele está de forma direta dizendo que de fato ele aceita, que de fato ele entende, que de fato ele se submete a tudo quanto a nossa igreja propõe, entendendo que a nossa igreja ela tem usos, doutrinas e costumes. Então, quando ele entende que após se batizar em águas, ele tem que cumprir tudo quanto a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pais estabeleceram, ele está se submetendo a esse segmento. Ele está dizendo: eu estou em conformidade, eu estou de acordo, eu concordo, eu aceito. E vemos isso ao longo do tempo, que muitos tiveram sua vida transformada e seguem até hoje firme e fiéis a Deus, servindo ao Senhor com fidelidade. Esse é um dos pontos que muitas pessoas não entendem. Por exemplo, a pessoa é um congregado. Quando ele dá a sua profissão de fé, ele está declarando que a partir de agora, diante da igreja, ele vai seguir a Bíblia e também o que a igreja dá as diretrizes, de costume, doutrina. Exatamente isso. Ele está de forma pública e notória dizendo que se submete e que de fato ele aceita, e é isso que ele quer para a sua vida, desde a sua juventude, aqueles que aceitavam Jesus ao longo da vida e que prosseguem firme na fé. É uma das formas de dizer de forma pública, quando nós muitas vezes encontramos pessoas na sociedade indagam: por que você não faz isso? Eu disse: a igreja ela tem um segmento, tem uma orientação, que isso não pode. Mas não é pecado. Não, mas é uma orientação da igreja. Então, após o ato batismal, a gente também como se assinasse essa carta dizendo: eu aceito, me submeto a tudo isso. Muito bem. Agora, qual alegria para um obreiro ver pessoas se batizando? É uma alegria muito grande, nós que cooperamos com o pastor, nas congregações que ele nos designa a estarmos cooperando, vemos pessoas aceitarem a Cristo, outros já estão nesse segmento desde o seu nascimento, mas
alegria nossa, o prazer nosso em vê-lo entender tudo quanto o Senhor propõe, tudo quanto a igreja orienta e vê-lo crescer, se desenvolver. Isso é muito prazeroso. E nós vemos os frutos que temos colhido ao longo do tempo. Paz do Senhor, até a próxima. Amém, presbítero Márcio, Deus abençoe. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida.
Meus irmãos, estamos de volta na cobertura do batismo em águas aqui da IADPE em Carpina. Estamos agora com o presbítero Osiel Pereira. Pai do Senhor, presbítero Osiel, qual o sentimento de ver mais de 100 pessoas sendo batizadas nessa manhã de domingo? Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero Márcio, é um prazer estar aqui nesta manhã, no Tempo 7, filial em Carpina. E como transmitiu a palavra nosso amigo presbítero Fernando Filho, é uma honra, um prazer de ver a Igreja do Senhor crescer cada dia mais. Isso mostra o trabalho da campanha evangelizadora, das campanhas noturnas e do empenho de todos que fazem a filial em Carpina, vendo o nome do Senhor ser glorificado através dessas vidas, esses novos membros da nossa igreja aqui na filial. Muito bem. Falando em batismo, o que representa para aquele que se batiza o batismo em água? Aquilo como sempre é de costume, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu creio que todos se sentem regozijados em viver uma vida antes do batismo e agora uma vida com Cristo Jesus. Por exemplo, a gente aceita Jesus. Naturalmente a gente muda a nossa vida, principalmente moral e espiritual. Quando a gente chega agora com o batismo, é uma reafirmação daquilo que a gente já vem vivendo? Sim, é uma afirmação com mais zelo, com mais cuidado, com mais temor, com mais vigilância. É isso que temos os novos membros da nossa igreja. Muito bem. E agora com a ceia, o que representa a ceia na vida de quem é batizado em águas? Eu vejo uma ansiedade do irmão que hoje desceu às águas de tomar a sua primeira ceia. Eu acho que é um momento de reflexão que ali, naquele momento, ele vai novamente ver que morreu para o mundo e nasceu para Cristo, está vivendo uma vida totalmente diferente daquela que vivia antes. Eu acho que o temor está acima de tudo, há o prazer a ele não praticar as coisas que praticava na velha criatura. Muito bem, então para finalizar, deixa a palavra a todos os que estão assistindo o programa nesse momento. A todos os irmãos que estão assistindo o programa, que Deus continue ajudando, fortificando, fazendo crescer na graça e no conhecimento, principalmente no lado espiritual. Em se tratar em final de um ano, presbítero Márcio, vou desejar a todos os seus ouvintes e telespectadores um Feliz Natal e um novo ano com Cristo Jesus. Aquilo que você não conseguiu, as promessas de Deus que não foram cumpridas durante esse ano, Deus poderá fazer, como sempre dizemos, no tempo e na hora dele. É só esperar, crer e confiar que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pai do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, e foi um prazer, até a próxima. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte Vida com o presbítero Anderson, ele que coopera com o pastor ali na igreja em Senzala, da IADPE Carpina. Pai do Senhor, presbítero Anderson, o que dizer de mais um batismo aqui em Carpina? Pai do Senhor, presbítero Márcio, a todos os nossos irmãos aqui da filial Carpina, essa é uma oportunidade maravilhosa poder ver os nossos irmãos que, como disse Jesus, foi anunciado também na mensagem, Jesus disse, ide e ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje é um momento peculiar e a gente fica feliz em ver 100 candidatos descendo ao tanque batismal hoje. Uma bênção para a glória de Deus. Muito bem. O que a gente pode falar sobre batismo em águas? É um desejo, é um sentimento? Como é que a gente poderia definir? Sim. O batismo é uma confissão pública, onde demonstramos de uma forma coletiva a nossa fé. Como nossos irmãos sabem, Jesus ensinava e costumava orientar os discípulos acerca disso. Então, o batismo é essa oportunidade onde nós declaramos para todos que estamos firmes, deixando tudo para trás e anunciando publicamente a nossa fé, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Aproveitando o gancho, por exemplo, a gente aceita Jesus hoje e agora a gente vai se batizar.
Para os crentes, qual é a diferença principal entre aceitar Jesus e o batismo em água? Veja, é muito importante essa pergunta, presbítero Márcio, porque quando aceitamos a Jesus, nós estamos firmando um compromisso, deixando toda a vida do passado, né? Como disse Paulo aos Efésios, estávamos longe, vivíamos distantes e agora estamos perto. E quando nós declaramos em um momento como esse batismo, nós estamos com um compromisso e cumprindo uma ordenança bíblica. E interessante pontuarmos isso porque algumas pessoas têm dúvidas acerca de qual a diferença de quando alguém aceita Jesus e o batismo em água. A gente gostaria de deixar claro de que o batismo é a oportunidade quando nós declaramos publicamente de que nós verdadeiramente morremos para o mundo. E aqui eu digo uma coisa, uma grande verdade. A gente não desce as águas para ser salvo. Os salvos é quem desce as águas. Por isso que a salvação, quando eu creio em Jesus Cristo, estou anunciando a minha fé em Cristo, mas estou apto agora a descer ao tanque batismal, anunciando publicamente essa ordenança como orientou Jesus. No caso, quando eu aceito Jesus, se eu aceitar Jesus e viver uma vida fiel a Ele, eu estou salvo. Exatamente. Aí, quando eu me batizo, eu estou dizendo publicamente que agora a minha decisão é uma decisão definitiva diante de Deus e do mundo. Muito importante isso. Existe um caso bíblico de um homem que naquela situação estava ao lado de Jesus e ele creu, não teve a oportunidade de descer ao tanque batismal, mas foi salvo. Era um caso especial, específico, né? Mas veja que os discípulos de Cristo eles eram orientados após a sua confissão de fé descerem ao tanque batismal, anunciando e cumprindo-se essa ordenança. E é uma verdade isso, presbítero Márcio, porque essa oportunidade, eu até dizia aos companheiros, eu lembro até do dia que eu desci as águas, não faz muito tempo não, mas em 2007, eu lembro como se fosse hoje, a gente recorda, né, quando vem para um momento como esse, daquele momento quando nós descemos as águas, e fica aquele memorial guardado, e a gente está ali dizendo publicamente que, de fato, nós estamos com um compromisso alicerçado em Cristo. A velha vida ficou no passado e nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho de João Batista. João Batista batizava para arrependimento. Isso. Aí agora tem um gancho. Jesus veio e foi batizado. Como pode? Já que Jesus não precisava se arrepender de nada. Isso é uma pergunta de bagagem teológica. Jesus, inclusive, não tinha pecado, mas era necessário fazer para que se cumprisse, como ele até mencionou isso, né? João questionou essa atitude do mestre, mas Jesus, com todo exemplo de humildade, né, de simplicidade, Efésios 2:7 diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, ele demonstrou um grande exemplo de humildade e de que todos os que aceitam a Cristo devem descer ao tanque batismal. Isso é uma grande verdade. Então, eu quero fazer outra pergunta. Por exemplo, existem pessoas que passam muito tempo sem querer se batizar, porque dizem, olha, se eu me batizar, o meu compromisso é maior. E eu queria que o senhor comentasse isso, porque assim, existe um tempo, como é que deve ser feito para se batizar, e essas pessoas que não se batizam por ter medo de compromisso. Isso. Esse é um questionamento que geralmente escutamos muito, né? Não vou descer as águas agora porque é um compromisso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já estamos tendo um grande compromisso, né? Já é uma grande responsabilidade, um congregado e também como um membro da igreja. Então nós orientamos que após um período de aprendizado, discipulado, formatura, conhecendo as doutrinas, as normas e costumes da igreja e tendo um bom testemunho, esse candidato não tem por que não descer as águas, né? Se ele já é um cristão, como eu disse aqui, a gente não desce as águas para ser salvo. Nós descemos as águas porque nós somos salvos. Ele já tem um compromisso com os céus e está afirmando publicamente. Então, essa visão, presbítero Márcio, que eu não vou descer as águas porque é um compromisso, isso é até um equívoco, porque o cristão salvo em Cristo Jesus já tem um compromisso com a palavra e com os céus. Muito bem. Outra questão também que a gente
ver, por exemplo, quando vai dar próximo de pé, as pessoas, muitas vezes tem pessoas que depois vêm questionar tempos de batismo. Mas eu não aceito isso, não aceito aquilo. Mas quando ele vai na próxima de pé, ele está declarando que aceita. Exatamente. Está concordando, né? Está concordando não só com a doutrina, com os costumes e a norma da igreja. Então, no caso, quando a pessoa, por isso que é importante a pessoa saber o que está fazendo, conhecer tudo antes de ser batizado. Isso. Perfeito, presbítero Márcio. O candidato ao batismo, ele, quando está apto, ele já conhece bem a doutrina, conhece bem as normas da igreja, conhece bem os costumes da igreja, a palavra. Não é? Então, é um candidato que já sabe muito bem o que ele quer, não é? Tem certeza. Porque dentro de passagem bíblica de eunuco, né? Alguém perguntou o que é que impede, mas ele já tinha certeza o suficiente. O principal critério é ter a convicção da salvação, saber que de fato é um salvo, crer na palavra, né? Ter um bom testemunho e estar em um momento como esse, desfrutando, né, de um momento tão especial que é o batismo em água. Falando em especial, é um momento muito bom que a gente está tendo uma conversa aqui. E o batismo já está se encerrando. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco o seguinte: me batizei. Aí agora eu vou comer pão e vinho. Esses dois emblemas e a ceia. O que representa a ceia para quem se batiza? Sim, obviamente que esses candidatos estarão, né, participando dos cultos de Santa Ceia, participando daquele memorial, do pão e o vinho. E isso tem uma grande representação para a igreja em 3 aspectos: uma visão passada, uma visão presente e uma visão futura. Então, o momento da ceia agora para os candidatos, todos que são membros e comunhão da igreja, eles refletem no sacrifício de Jesus, em tudo que ele fez e em como eles estão agora, porque Jesus disse assim: examine-se, pois, o homem, e coma deste pão e beba deste vinho. E também tem uma visão escatológica, presbítero Márcio, porque faz menção quando nós lá na frente estaremos nas bordas do Cordeiro, sentados na mesa, que coisa maravilhosa, com Jesus participando de uma grande ceia. Então tem uma visão, tem um sentido especial para a igreja e para os novos membros da igreja que agora estão participando. Eu vou pegar um gancho. Jesus disse que é fazer isso em memória de mim e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia é uma representação desse alerta que Jesus vai vir? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Todas as vezes que nós ceamos, como eu disse, dessa visão futura, nós estamos declarando que a qualquer momento também Jesus vem e nós nos encontraremos com Ele nas mansões celestiais. Então, a ceia é o culto mais solene, né, presbítero Márcio, da igreja, de comunhão, toda a igreja, e a gente reflete nisso, tanto uma visão retrospectiva, introspectiva e uma visão futura também. Quando Paulo diz examinar o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice, Paulo está falando sobre uma avaliação da hora ou uma avaliação cotidiana nossa? Sim, essa avaliação que o apóstolo Paulo menciona, ela é constante, não só para o momento da ceia, porque ali é um momento muito especial, e quando o apóstolo diz, examine-se, orientado, examine-se, pois, o homem, e coma deste pão e beba deste vinho. Ou seja, esta avaliação, essa reflexão é feita por nós mesmos, em que situação nós estamos, e isso é feito diariamente. Não só no momento da ceia, mas todos os dias. Como é que eu estou? Eu estou bem? Eu estou em comunhão com Deus? E principalmente também no momento da ceia, que é o momento de comunhão, onde nós comungamos com toda a igreja e o Mestre. Muito bem. E para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual vai ser o impacto na sociedade de um crente que é batizado. Essa pergunta, presbítero Márcio, a gente pode fazer o seguinte: de que forma, né, um crente ele reflete através do cumprimento das ordenanças
como essa que o Jesus, nosso Mestre Jesus, nos ensinou. O testemunho dele é de grande importância. No ambiente acadêmico, no ambiente profissional, no ambiente social, um crente salvo, membro da igreja, que agora está trilhando uma nova etapa, ele tem um grande compromisso. E como já sabemos que o batismo é uma confissão pública, então ele está demonstrando para todos que ele é um salvo, através das suas obras, suas atitudes, suas ações, não é? E é um compromisso muito grande deste candidato, salvo em Cristo Jesus, membro da igreja. Ele precisa dar testemunho em todas as esferas da sua vida que ele atua. Muito bem. Olha, presbitanos, foi muito bom essa conversa aqui. A gente tenho certeza que a gente aprendemos e também quem está nos assistindo aprendeu muito um pouquinho sobre batismo. É um momento onde muitas vezes a gente traz uma palavra dos presbíteros sobre o batismo, porque muitas vezes quem está aí nos assistindo tira dúvidas, faz uma análise para se batizar. Então eu lhe deixo agora para as considerações finais. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento tão especial, junto com os nossos irmãos, toda a Igreja do Senhor. Eu dizia aos companheiros ali que eu fico muito feliz em uma oportunidade como essa, estar aqui, vendo os nossos irmãos descendo as águas. Tivemos a congregação que cooperamos com o nosso pastor 4 candidatos. E a gente louva a Deus por isso, ficamos satisfeitos. E eu quero agradecer pela vida dos nossos irmãos. Continuaremos orando por eles para que Deus os abençoe, os ajude poderosamente. E daqui para frente teremos outros novos candidatos, né, que Deus continuará fazendo, né? O avanço da igreja vai crescer. Então eu quero agradecer aqui nessa oportunidade, é minha palavra de gratidão. Então, Pai do Senhor, até a próxima. Amém. Pai do Senhor. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos de volta para o encerramento do batismo com o nosso pastor Simas. Pai do Senhor, pastor, queríamos que o senhor falasse do seu sentimento de ver mais novos crentes sendo batizados. A paz do Senhor, irmão Márcio, e a todos os seus ouvintes. Eu aprendi dos nossos pais que são os dois momentos mais felizes para um obreiro do Senhor, para um ministro, para um pastor, que é batismo em águas e a inauguração do templo. Porque, pelo menos pelo lado natural, pelo lado teórico, é sinal do crescimento. Se há uma necessidade de construir um templo, ou pelo menos reformar um templo, é porque o trabalho cresceu. E batismo em águas não precisa muitas explicações, porque hoje nós batizamos 100 irmãos e irmãs. Quer dizer, o número da membresia tem aumentado. É bem verdade que, infelizmente, alguns terão acidentes de percurso, mas esperamos que Deus sustente e fortaleça todos os recém-membros da nossa igreja que possam um dia se encontrar com Jesus na glória. Então, eu me sinto feliz, agradeço ao pastor Ailton por ter enviado o pastor Marcos. Graças a Deus, mais uma vez, se cumpre aquilo que eu sempre disse: se começar cedo, termina cedo. Observe que nós terminamos o batismo de 9h30, 100 membros. Dá tempo os irmãos se prepararem e até ir para a escola dominical, se for o caso. Muito bem. Pastor, queremos agradecer sua participação. Agradeço, irmão Márcio, estou sempre à disposição para o seu programa Fonte de Vida, que também tem sido uma bênção para a Igreja do Senhor aqui em Carpina. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, estamos aqui encerrando esse trabalho. Vocês conferiram o que de melhor aconteceu durante o batismo. Então, esperamos em Deus que Cristo possa abençoar cada dia mais vocês, em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus é a nossa fonte de vida. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.